Boa noite, meninas. Por enquanto são só meninas que estão aqui comigo na palestra. Eu vou passar para vocês algumas regrinhas que vão ajudar um pouquinho para todo mundo me ouvir bem. Primeiro eu quero que vocês comentem aqui no chat do lado, não sei se é o esquerdo ou o direito de vocês. O meu tá do direito da tela. Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Só falam sim, sim ou não, não. Para baixar o aplicativo? Perfeito. Então, uma das regrinhas que eu vou pedir para vocês é para manterem os microfones no mute, tá? Cada vez que vocês tiram do mute, dá interferência na minha voz, e aí pode prejudicar que outras pessoas escutem. Outro ponto também, não é obrigatório deixar o vídeo habilitado. Quem quiser deixar habilitado, fique à vontade. Quem não quiser, tem aí a opção embaixo da tela para colocar desabilitado, tá bom? Eu vou ficar com o vídeo habilitado e o áudio, porque senão vocês não me veem, não me ouvem, tá bom? Nós vamos usar o chat para fazer interação no decorrer da palestra, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e quem se sentir à vontade de responder, de colocar as informações que queiram, fiquem à vontade, tá bom? Eu estou gravando o vídeo e depois eu encaminho para vocês. Tem bastante gente que se inscreveu, nós tivemos 66 inscritos e talvez pelo horário, e a gente vive em São Paulo, as pessoas às vezes não conseguem chegar para a palestra, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Para mim é um prazer muito grande poder falar o tema que a gente vai falar hoje. E confesso que eu estou bastante nervosa, mas eu acredito que o que eu venho falar aqui hoje para vocês vai agregar bastante. A Lica escreveu aqui que devem estar instalando ainda, pode ser. Então, mas conforme as pessoas forem instalando, podem ir entrando à vontade. Eu vou começar em respeito a vocês, a gente tem 40 minutinhos aí para falar, não quero me estender muito, porque amanhã todo mundo trabalha, não é verdade? E já é bastante tarde, e por isso que eu já vou começar em respeito a vocês, tá bom? Enquanto eu me apresento, porque tem pessoas que não me conhecem exatamente o que eu faço e o meu propósito, eu vou pedir para vocês escreverem no chat o que fez vocês estarem aqui. O que interessou vocês nessa palestra, tá bom? Então, vocês vão escrevendo e eu vou me apresentando para vocês, tá bom? Então, meu nome é Daniele, isso todo mundo sabe. Eu me formei em magistério, no ensino médio, e na sequência eu fiz pedagogia, e depois uma especialização em pedagogia empresarial. Durante 15 anos atuei na área educacional, dentro de escola, como professora, coordenadora, diretora também, atuando com pais, alunos, professores, sempre atuando nessa questão do desenvolvimento humano. Depois de um tempo, eu quis trilhar uma nova história, uma nova vida, e foi quando eu decidi trilhar os caminhos do mundo corporativo, onde eu atuo até hoje, mas também no mundo, nessa área de desenvolvimento humano. Algumas pessoas que me viram sair de dentro da escola para o mundo corporativo, me falam assim, nossa, mas você saiu da sua área, e eu digo, não, eu continuo trabalhando com desenvolvimento humano, eu continuo ensinando. Hoje eu sou gerente da área de suporte,
de uma empresa de tecnologia, onde o tempo todo eu tenho que estar trabalhando com os coordenadores e com as equipes, para que eles se desenvolvam melhor, encontrem suas motivações, e isso está dentro realmente do meu propósito. Como propósito de vida, eu tenho ajudar as pessoas a se desenvolverem, levar as pessoas de um ponto A para o ponto B. Elas realmente se conhecerem, se descobrirem e verem que o seu potencial é tão grande, que podem fazer muito mais do que fazem. Isso eu faço na vida. O coaching, ele só me ajuda, só é uma ferramenta para eu chegar aonde eu quero. Então, o meu propósito é realmente levar as pessoas. E por que a educação? Por que falar para pais, para mães, para educadores em geral? Porque eu fiquei pensando, se eu atuar um por um, o meu propósito, o meu objetivo de atingir pessoas, ele estará sendo atendido, eu vou estar satisfeita. Mas se eu atuar em quem educa, em quem está à frente de toda a estrutura da educação, com certeza eu vou conseguir atingir um número muito maior de pessoas num tempo mais curto, e vou conseguir ver realmente acontecer a evolução, não só das pessoas que eu impactar diretamente, mas as pessoas que forem impactadas pelo meu propósito indiretamente. E também porque eu acredito que a educação é o meio mais forte para mudar o mundo, para dar um futuro melhor para nós e também para os nossos filhos, que são as pessoas que estarão aí, os nossos futuros políticos, os nossos futuros policiais, bombeiros, futuras pessoas de caráter. Algumas de vocês já escreveram aqui para mim os objetivos. Obrigada pela interação. Nós, como mães, temos sempre as mesmas preocupações. Não precisa ser marinheira de primeira viagem, viu, Li? A gente está sempre com essas inseguranças, com essas preocupações, e a Roberta até comentou que ela também é pedagoga e mãe, também tem esse interesse de saber sempre mais. Acredito que essa palestra, então, vai para as duas pessoas que falaram, e acredito que quem está aqui também está para buscar algo novo, algo de interessante no que eu possa tratar para vocês. Por que eu perguntei qual que é o objetivo que fez vocês estarem aqui? Porque eu também tenho um objetivo para apresentar essa palestra, que é ajudar todas as mamães, papais, vovós que ajudam na educação dos filhos, professores, coordenadores, diretores, enfim, todos os educadores em geral, que o foco aqui hoje é muito mais para pais e mães, ajudar a descobrir um real propósito para a educação. Com o tempo, com as coisas que eu venho estudando, eu tenho descoberto que se a gente não tem um propósito para tudo que a gente faz, seja aquilo bem pequenininho ou algo bem grandioso, o que vier é lucro para a gente. Então, quando a gente começa a tratar propósitos para a educação dos nossos filhos, aí sim a gente começa a ir atrás de uma educação com mais significado, não só para hoje, mas para o futuro dos nossos filhos também. E trazer o autoconhecimento para nós, e para cada um de nós, né? Essa minha satisfação de fazer as pessoas se autoconhecerem é justamente porque se conhecendo
que a gente aprende a controlar as nossas emoções, a gente aprende qual que é o gatilho, qual que é o motivo que faz a gente ficar nervoso, ou ficar com aquela insegurança, ou ficar de cara amarrada para as pessoas. Quando a gente se conhece realmente, a gente começa a policiar alguns dos nossos costumes ou de algumas atitudes que sejam mais indesejáveis ou que não sejam tão agradáveis para as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente passa a ter mais segurança. Quando a gente tem maior segurança, a gente começa a agir com os nossos filhos dessa forma, começa a transparecer essa segurança para os filhos. E qual que é o resultado disso? A gente começa a ser um exemplo positivo para as crianças. Eu acredito muito, e desde muito cedo, eu acredito na educação baseada no exemplo. Eu, desde muito novinha, uns 12, 13 anos, sempre tive essa preocupação. E um dos motivos que me fez perceber essa questão da educação pelo exemplo foi uma situação dentro da minha família. Eu tenho uma prima, na época ela devia ter uns 3, 4 anos, e ela me admirava muito, ela fazia os mesmos trejeitos que eu, ela com 3 ou 4, eu com 13, 14, 12, por volta dessa idade. E um dia ela perguntou para a mãe dela, que é minha tia, mamãe, qual foi a primeira palavra que eu falei quando eu comecei a falar? E a mãe dela falou, mamãe. E ela fez uma carinha assim meio de triste e falou, eu queria que fosse Dani. E em algumas ocasiões ela chegava a se parecer comigo, não fisicamente, mas de forma de falar, de se portar, mesmo sendo bem pequenininha. E ainda nessa época, a minha mãe falou, isso serve para a gente ter atenção dos nossos comportamentos, porque atrás da gente vem gente. Falando na minha mãe acabou de entrar aí, então ela está aí para não me deixar mentir. E o que foi que eu entendi com isso que a minha mãe falou, atrás da gente vem gente? Que mesmo que a gente não perceba, tem pessoas que admiram a gente e muitas vezes elas vão nos usar como modelo, vão nos copiar, vão nos imitar. Nesse caso, era uma criança de 3 anos, mas quando a gente tem um envolvimento grande nas áreas, e nem precisa, a gente tem muitas pessoas que às vezes estão admirando a gente e estão se baseando nos nossos comportamentos para fazer acontecer a vida delas. E então eu nem pensava, eu nem sonhava em ser educadora nessa época, e foi quando eu realmente percebi que se a gente presta atenção nos nossos comportamentos, a gente consegue passar imagens ou ser um espelho melhor para as pessoas que estão olhando para a gente, que é a educação baseada no exemplo. E aí é nesse momento que eu pergunto para vocês qual é o exemplo que vocês estão sendo hoje para os filhos de vocês. Eu gostaria que quem tivesse um papel, uma caneta, ou se vocês pudessem interagir comigo pelo chat, que vocês me respondessem essas questões. Quando a gente expõe, faz exposição de uma reflexão, principalmente escrito, a gente está mostrando para o cérebro, para o nosso cérebro, que é isso que está acontecendo. E aí a gente tem que mudar esse padrão, caso a gente entenda que esse padrão que eu vivo não seja o ideal para mim. Então, eu gostaria que vocês escrevessem. Quem não quiser compartilhar no chat, fica à vontade, não precisa, mas o que eu quero é que vocês se levem a essa reflexão. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês: que exemplo você é para o seu filho?
Eu vou dar um tempinho para... Eu vou fazer 4 questões agora para vocês refletirem, para a gente conseguir dar continuidade na palestra. E quem quiser compartilhar aqui no chat, fica à vontade que eu vou ficar feliz de saber. Então, a primeira pergunta, que exemplo você é para o seu filho? Quem não pegou papel, caneta, é legal pegar para fazer essas anotações, até para refletir depois. No decorrer da nossa palestra, eu ainda vou colocar mais alguns questionamentos, tá? A segunda questão... Não é para ter medo, não, gente. Não precisa nem compartilhar. Normalmente a gente tem medo de se expor, e aí é que é legal. Quando a gente se expõe, quando a gente dá a cara a tapa, a gente... Quando a gente dá a cara a tapa, Gi, se você quiser escrever aqui, você pode, mas o importante é você ter isso escrito para depois refletir, e refletir agora também. Quando a gente dá a cara a tapa e expõe para os outros, a gente assina aí embaixo, então a gente se compromete ainda mais, mas fiquem à vontade. A Lilian falou que o medo é de perceber que o exemplo não é tão bom quanto pensávamos, sem um mínimo de reflexão, certo? Mas que exemplo que vocês dão hoje para os filhos de vocês? É isso que eu quero que vocês reflitam, não se esse exemplo que vocês dão nesse momento, não é se o exemplo é certo ou se é errado, é só se... Qual é o exemplo? O exemplo é de uma mãe calma, paciente. O exemplo é de uma mãe desmazelada que não dá atenção para os filhos. Por isso que é algo muito delicado e quem não quiser compartilhar, não precisa. O exemplo que eu dou para o meu filho é de uma pessoa estressada, de uma pessoa extremamente ansiosa, nervosa. Ótimo, Paty, força. Que bom. A segunda pergunta, batalhar pelas coisas. Acho que tenho trabalhado muito. Ótimo, Gi. Exemplo de uma mãe de rotina, que exige educação e respeito aos outros, porém nervosa. Ótimo, olha que legal. Quando a gente reconhece não só as coisas boas, mas os pontos a melhorar também. Muito bem. Obrigada, gente, pela integração de vocês. A segunda pergunta é: você tem sido alguém que você quer que o seu filho tenha como exemplo? Tentar analisar isso. E aí, junto com essa pergunta, se você tem sido alguém que você quer que o seu filho seja, já que a gente está falando de educação por exemplo, eu pergunto, se você considera que sim, que você tem exemplos maravilhosos, que todos os seus exemplos são seguidos fielmente, tem algo que pode melhorar? Essa é a terceira pergunta. Se tiver, anota também. Se você acha que você tem comportamentos e atitudes, que você é um exemplo, que você não gostaria que o seu filho fosse, eu quero que você coloque o que você quer no lugar. O que você quer ser, então, para que o seu filho comece a se espelhar em você e você entenda que esse exemplo, que esse espelho é adequado. Isso mesmo, Gi. A gente, como mãe, a gente tende a querer que eles sejam melhor do que nós. E uma coisa que a gente vai falar aqui também é que a gente não tem que querer que eles sejam melhor do que nós. A gente, como pais, a gente tem que fazer com que eles sejam a melhor versão deles mesmos. Porque se a gente fica querendo que eles sejam melhores, talvez a gente coloque uma sobrecarga de cobrança sem perceber em cima deles, e eles vão se cobrar eternamente
porque às vezes a forma que nós nos vemos não é a forma que eles nos veem. Principalmente até uma determinada fase onde eles nos veem como heróis, como heroínas, como grandes pessoas. Então, a gente colocar uma carga, eu quero que você seja melhor do que eu. O que será que é melhor do que eu para eles? Porque cada um tem um conceito, cada um tem uma realidade dentro de si. Então, a gente tem que querer que eles sejam a melhor versão deles mesmos. Tá bom, Rô. Tá, e a quarta pergunta, ela engloba as 3 reflexões que a gente fez inicialmente, que é: o que você vai fazer de hoje em diante para que você se torne o exemplo que você considera adequado, ou se você já se considera um exemplo adequado, o que é que você vai fazer para ser ainda melhor? Também anota aí. Então, a primeira pergunta: que exemplo você é para o seu filho? A segunda: você tem sido alguém que você quer que o seu filho se espelhe? Terceira: se sim, se você é um exemplo adequado para o seu filho, na sua opinião, o que você acredita que pode melhorar? E se você não se considera, o que você quer no lugar disso? O que você quer se tornar, então, para que eles sigam o seu exemplo? E, em quarto lugar, o que você vai fazer a partir de hoje para que você tenha isso diferente a partir de amanhã? Escreve tudo aí. Que ótimo, Gi, é isso aí. O importante é a gente perceber que tem coisas que incomodam a gente e a gente pôr para mudar. Respirar mais vezes antes de responder. Isso mesmo, Rô. Isso faz com que a gente não fique tão nervosa, não é? E às vezes vocês estão falando aí, gente, isso não é particularidade de uma pessoa só. É que às vezes o que incomoda em um não incomoda em outro. Ótimo, Li. Isso tudo é treino, gente. Uma coisa que a gente precisa ter em mente. Essa quarta questão é muito importante. O que é que eu vou fazer de hoje em diante para ser menos estressada, ter mais paciência? O que é que eu vou fazer para ter uma autoridade diferente diante dos meus filhos? O que é que eu vou fazer para conseguir respirar antes de falar, de sair gritando, de ficar nervosa? O que é que eu vou fazer para ser mais tolerante e pôr em prática o que vocês escreveram na quarta posição? Oi, Bibi. Outra coisa que é muito importante a gente levantar aqui, gente, que vem de encontro com as questões dos exemplos, é que quando a gente fala de educação, e seja ela em qual nível for, a educação ela é regida pelos nossos valores. O que são valores? Valores é tudo aquilo que a gente valoriza. Valor é tudo que eu sei qual é o valor de alguém de acordo da forma que aquela pessoa age, da forma que a pessoa reage com algumas situações que acontecem. E os valores, eles são tão fortes, que eles estão dentro do nosso pensamento, eles estão nas nossas ações. Então, não tem como a gente não educar se não for com os valores que a gente acredita. Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele fala num dos estudos dele de que uma criança ela forma o seu caráter por volta de 7 a 8 anos de idade. E a mãe tem papel fundamental
nesse processo, nessa fase dos 7 a 8 anos de formação de caráter. É claro que com o passar dos anos, eles vão... a gente vai moldando a nossa personalidade com os acontecimentos, com as crenças, o que a gente passa a acreditar, com as expectativas, com as coisas que a gente vai realizando, a gente vai moldando a nossa personalidade. Mas dos 7 aos... O que a gente constrói numa criança até os 8 anos de idade fica tão enraizado, que ele pode em determinado momento fugir daquilo, mas ele sempre vai voltar para aquilo que ele teve, que ele vivenciou nessa idade. E é aí que a gente percebe qual é a nossa responsabilidade, qual o tamanho da nossa responsabilidade de qualquer educador que, principalmente nessa idade, lida com as crianças. Porque é algo que vai permear para a vida toda. E aí eu coloco para vocês uma segunda reflexão, e aí essa reflexão ela tem 2 pontos. Quando no comecinho da palestra eu falei para vocês de que a gente precisa ter um propósito para a educação dos nossos filhos, é porque a gente precisa ter um caminho para onde a gente quer levar a educação dos nossos filhos. O autor de Alice no País das Maravilhas, acho que é Lewis Carroll, ele tem uma frase muito, muito conhecida, não sei se vocês conhecem, que é: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Será que nós queremos qualquer caminho para os nossos filhos? Não. E é por isso que a gente está aqui hoje, para entender como que a gente pode dar uma educação com mais significado para os nossos filhos. E isso só vai acontecer se a gente souber para onde a gente quer que os nossos filhos vão. Mesmo que num futuro eles escolham um caminho diferente, a nossa parte bem feita a gente vai ter feito. Por quê? Porque a gente pensou nos valores que a gente tem e aplicou esses valores no dia a dia. Tá fazendo sentido, pessoal, isso que eu tô falando para vocês? A Vivi balançou a cabeça aqui sim, que é a única que tá com vídeo. Eu quero que vocês escrevam aí também, agora, 3 valores de vocês, que vocês têm, que vocês regem a educação dos filhos de vocês. Se vocês acreditam que não tem valor nenhum, que é mentira, ou se vocês desconhecem os valores que vocês estão hoje regendo a educação do filho de vocês, eu quero que vocês anotem 3 valores que vocês querem, a partir de hoje, reger a educação do filho de vocês. Então, por favor, escreve, se quiser anotar aqui no chat, por favor. Eu quero que vocês anotem valores do tipo segurança. Qual é o valor que você quer reger a educação do seu filho? Integridade, liderança, igualdade, respeito. 3 valores. Amor, perdão, justiça. Quais são os 3 valores que você pretende, a partir de hoje, reger a educação do seu filho? Porque a partir do momento que a gente tiver a certeza de quais os valores que a gente quer, a gente passa a não mais deixar os nossos filhos nas mãos da frase, o caminho que vai decidir. Qualquer caminho serve. Legal, gente. Respeito, caráter, amor, respeito, integridade. Muito legal. A segunda tarefa, acho que é um pouquinho mais desafiadora do que a gente apenas pontuar os nossos valores. O que você vai fazer a partir de hoje? Que atitudes, que ações você vai tomar? Que comportamentos você vai ter a partir de hoje que vão ficar evidentes esses valores em você?
Porque se a gente está falando de uma educação através do exemplo, os nossos filhos precisam enxergar que a gente tem esses valores. Não só os nossos filhos, porque quando os nossos valores ficam evidentes, todas as pessoas que estão à nossa volta ficam marcadas. Como você quer marcar as pessoas? Como você quer marcar o seu filho? Como você quer que ele siga o seu exemplo? Então, quais os comportamentos e atitudes que você precisa ter para que o seu filho veja esses valores em você? Então, siga seus exemplos. Quando a gente começa a entender para onde a gente quer ir, já é um pontinho para a gente se autoconhecer. A gente está colocando o caminho certo. E quando a gente sabe os valores que a gente tem e começa a viver fielmente esses valores, e tudo é uma prática, para virar hábito tem que ser persistente, tem que fazer todo dia aquilo acontecer, para que isso vire um hábito, não desiste, vai ser desafiador, um dia vai esquecer, o outro dia vai gritar de novo com o filho, ai meu Deus, mas eu falei que eu quero ser mais paciente, aplicar o respeito, como que eu já esqueci, então deixa para lá. Não, persiste, continua, porque é isso que vai trazer o hábito para vocês. Augusto Cury fala, ele bate na tecla o tempo todo que a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem gestores de suas emoções. Mas como que a gente vai fazer os nossos filhos gerirem suas emoções se a gente não conseguir gerir as nossas próprias emoções? E, de novo, como que a gente faz isso? Com autoconhecimento, se autoanalisando, pensando, como a Gisele comentou num dos comentários dela, se perguntando o tempo todo se tá bom, se tá legal, e sendo fiel aos seus valores. Isso já é um passo bastante grande para a gente começar a controlar as nossas emoções, a gente conhecer que aquilo é o maior motivo que me deixa nervosa ou que me faz gritar com o meu filho. Como é que eu vou fugir disso? Como é que eu vou sair disso? E então a gente começa a controlar as nossas emoções para que os nossos filhos vejam esses valores positivos, os valores que a gente quer que eles sejam como exemplo. Eu acredito que muitas de nós, o tempo todo, perguntamos: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu cedi demais? Será que eu fui exigente demais? O tempo inteiro a gente faz esse tipo de questionamento, e esses questionamentos, infelizmente, não nos levam a nada, a não ser ter um baita sentimento de culpa, de ansiedade e uma preocupação exagerada. A gente precisa aprender a comedir todas essas informações na nossa mente e expor para os nossos filhos de forma mais tranquila, com os valores que a gente colocou, sempre colocando os nossos valores em primeiro lugar, sempre colocando. O medo de errar vai acontecer ali, sempre, mas a gente não pode ficar refém do medo, porque vai ter vezes que a gente vai errar, quem não é? Ninguém é perfeito, vai ter vezes que a gente vai errar. O que precisa é a gente sacudir a poeira e levantar e falar quais são mesmo os meus valores e colocar eles em prática de novo. Os nossos filhos também são errantes e isso tem que confortar a gente, de que como eles também vão errar, a gente precisa ser aberto com eles. Isso sim é aprender a controlar as emoções e fazer os nossos filhos também controlarem as emoções deles. Saber que a gente vai errar, que a frustração vai acontecer,
mas a gente tem que respirar e falar, bom, foi ontem, o que eu vou fazer para ser melhor? Mostrar para os nossos filhos que erramos e aprendemos também, ensinar. Exatamente, é isso que falamos a mesma coisa, Vivi, é exatamente isso. A gente tem que saber que a gente vai errar, os nossos filhos também vão errar e que tá tudo bem. O que a gente vai fazer para superar? O que a gente vai fazer para melhorar? Então, aí começa a fazer sentido e a gente entra no cerne dessa palestra. Encontrar um propósito de como a gente quer educar os nossos filhos. Quando a gente tem os valores muito claros de como a gente quer educar os nossos filhos, a gente começa a dar significado para o futuro do nosso filho. De novo, mesmo que ele escolha outro caminho, a semente está ali. E se a gente quer colher uma boa semente no futuro, ela tem que ser plantada hoje. Não adianta a gente plantar coisa boa, ruim hoje, ou não plantar nada e querer colher coisa boa no futuro. Então, comecem a valorizar mais esses valores de vocês, coloca isso para as crianças de forma exemplificada, de forma natural, onde eles percebam no comportamento de vocês. Esses 6 questionamentos que eu fiz na palestra é para vocês lerem com carinho. Eu achei que a senhora queria escutar desde o começo, mãe, mas eu ia falar, depois eu vou mandar a gravação para vocês e para as pessoas que não conseguiram participar. Então, façam significado primeiro na vida de vocês. Quando a gente executa o que a gente acredita, a gente naturalmente sai pelos nossos poros, naturalmente a coisa vai acontecendo. Faz sentido para vocês, pessoal? Que bom. Eu passei a mensagem que eu queria passar para vocês, então, que é a questão da gente se cobrar menos, entender esses valores que vocês colocaram. Se tiver muitos outros valores para vocês colocarem, coloquem e como regra, sigam todo dia esses valores. Vamos fazer uma educação com exemplo em cima de um propósito. Traçar um propósito para a educação dos nossos filhos faz toda a diferença. É plantar a sementinha hoje para amanhã, ou no futuro próximo ou distante, a gente colher lindos frutos e o mundo também colher lindos frutos. Vocês têm o meu e-mail, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que por um acaso não foi respondido dentro da nossa palestra, eu sei que é curtinha, como eu disse, eu preparei algo assim, bem sucinto, só para dar água na boca para vocês. Me mandem por e-mail ou por Instagram temas que vocês gostariam que a gente trabalhasse, e aí eu vou chamando vocês de tempos em tempos para a gente falar. Tá bom? Vocês podem escrever aí para mim se valeu a pena hoje, se vocês gostaram e por que a gente tem mais 3 minutinhos. Eu nem sei, mas eu acho que a própria plataforma corta, eu esqueci de colocar um pouquinho de tempo a mais para a gente poder papear. Que bom, Paty! Já acabou, são 40 minutinhos. Eu vou fazer mais dessas, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todas vocês. Me desculpa alguma coisa, realmente eu estava bastante nervosa. E espero que eu tenha agregado bastante valor para vocês, que a gente possa ter mais momentos como esse. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, obrigada.